Oi, bem-vindo à aula 2 da nossa maratona do Estúdio Gran Pro. Se você está vendo a gravação dessa live e ainda não estava sabendo, tá rolando uma maratona de 20 lives onde eu vou abordar temas super importantes para você aplicar no seu Estúdio Gran, tá? No Instagram, @litieri. E eu vou salvar aqui o tema da live para quem for entrando para assistir ao vivo. Oi meninas que já estão chegando, sejam bem-vindas. Hoje é a nossa live 2 da nossa maratona e o nosso tema de hoje é sobre a harmonia do feed para o Estúdio Gran Pro, na nossa perspectiva. Tudo que eu falo aqui é sobre essa perspectiva de um Estúdio Gran que você trabalha com ele, você deseja impactar muitas pessoas e fazer vendas dos seus materiais de estudo. Eu confesso que para vocês esse tema, no meio do marketing digital, ele não é um tema relevante. Eu nunca vi uma aula sobre isso, nos lugares que eu já fui, nos eventos que eu já fui, ninguém nunca se importou muito com essa questão da harmonia do feed, só que é um assunto recorrente na caixinha de perguntas, no meu direct, as pessoas costumam se preocupar. Eu acho que por essa tendência do Estúdio Grão, o pessoal ter tantas fotos bonitas, ser tão visual, o início do Estudigram, que é quando a pessoa cria ele mais como um diário de estudos, ele sempre teve essa pegada, né, de mostrar muito os materiais de estudos das pessoas, os resumos bonitos. Então eu acho que esse é um assunto que preocupa muita gente, principalmente quem não tem muita habilidade com essa questão de combinar elementos para fazer fotos bonitas, para dar uma visão geral do feed bonita. Então, eu vou falar com vocês sobre esse assunto para dizer, na minha visão, o que é que eu acho que interfere a harmonia do feed, se é importante ou não para o nosso trabalho e como é que a gente pode melhorar isso para gerar mais resultado para a gente, certo? O que é, então, a harmonia do feed? O feed, se você caiu de paraquedas e não sabe o que é esse painel de posts que tem no nosso perfil. Quando a pessoa entra no nosso perfil, ela vê um monte de quadradinhos num painel mesmo com aquilo que a gente postou, e esse é o feed. E a harmonia do feed é a sensação visual que uma pessoa tem quando ela entra no seu perfil, simplesmente pelos estímulos que ela consegue visualizar. É algo, digamos que, bem subjetivo, uma pessoa sentir que o seu feed é harmônico ou não. É realmente uma sensação visual provocada por uma combinação de fatores ali, que eu vejo que é principalmente as cores, os tipos de post, o formato do post e as fontes também que você usa no seu feed, vendo numa perspectiva bem de Estudigram, tá, gente? A gente sabe que no Estudigram, os tipos de post é mais assim, tipo de cantinho de estudos, ou então do conteúdo em si da folha, ou então de caneca, tipo, tô tomando café para começar a estudar, de texto e planilha. Esse é o padrão que a gente consegue ver de post do Estudigram. Então, a gente vai tentar visualizar o que seria a harmonia do feed pensando nesse tipo de foto, certo? E a harmonia do feed também é um padrão, né? A gente consegue perceber que o feed é harmônico quando, de alguma forma, uns elementos ali se repetem, quando você consegue perceber que é algo padronizado. Tipo, quando as cores se repetem e se combinam, quando os tipos de posts são parecidos uns com os outros e tal. Então, é isso que é a harmonia do feed. Qual a importância, então, de ter um feed harmônico nessa perspectiva do Estudigram Pro? Eu acho que a primeira coisa, o primeiro fator, é a atenção que você consegue gerar da pessoa quando você tem um feed harmônico. O feed harmônico, ele não é bagunçado, ele parece que é bem pensado, bem organizado. Essa sensação que a pessoa tem quando entra. Então, de certa forma, prende a atenção da pessoa. Ela sente interesse em saber como é que você faz aquilo, por que você tem tanto zelo por aquele trabalho. E também pode ser um estímulo para a pessoa visualizar os conteúdos que você tem, já que ela vai gastar um tempo a mais admirando o que você fez, né, a organização dos seus posts. É um estímulo para ela clicar lá no seu painel de conteúdos e poder ver e poder se envolver com as suas publicações. De repente, se você tem um vídeo, já vai contar para você como uma visualização de vídeo. Se ela abre uma foto que ela acha legal, ela já pode curtir e se envolver. Então, nesse sentido de interação, é bem interessante você ter um feed organizado. Dá também a impressão de organização, como eu já estou falando aqui, e de responsabilidade, que você tem responsabilidade com aquilo que você faz no seu Instagram. Eu recebo muitos comentários desse tipo, assim,
Eu consigo perceber como você é zelosa com o seu Instagram, consigo perceber como você se dedica a essa página. De certa forma, apesar da gente não falar nada, o, o seguidor, ele vê o que a gente faz, o nosso trabalho, e ele percebe dedicação nesses pequenos detalhes, nessa organização que a gente tem com os nossos posts, com o visual, e automaticamente ele já pensa que com o nosso material pago, com os nossos produtos, nós temos esse mesmo zelo e organização. Então gera um pouco mais de confiança, de credibilidade também na gente. E faz parte também de uma identidade visual que as pessoas acabam assimilando. Então, tipo, se você tem um feed bem marcante, por exemplo, um feed rosa, um feed laranja, ou um feed de muitos mapas mentais, aquilo faz parte, fica fazendo parte da memória da pessoa e da sua identidade. Então, ela vai lembrar do seu Instagram mais facilmente do que se você tivesse um feed todo bagunçado, todo colorido. Antes de eu falar para vocês algumas dicas para vocês melhorarem a harmonia do feed de vocês, eu vou contar para vocês alguns cuidados que vocês têm que tomar ao pensar nessa área, tá? Primeiro, você não tem que deixar de postar porque não está encontrando a harmonia ideal. Eu já recebi perguntas assim nos meus stories da pessoa dizendo: tô gastando tempo demais tentando deixar meu feed perfeito. Gente, não vale a pena você parar de postar, você parar de produzir o conteúdo porque você não está conseguindo fazer o melhor design, fazer a melhor organização do seu feed, tá? O conteúdo ele tem uma prioridade em relação à estética, em relação à beleza. Então não deixe de postar porque ainda você não encontrou a harmonia ideal. Outra coisa, outro cuidado a tomar. No começo pode ser que você não consiga combinar bem os posts, e isso é totalmente normal. A gente tem que ter noção, tanto em relação ao feed, quanto em relação à nossa letra, quanto em relação à esquematização do conteúdo, que a gente só consegue melhorar aquilo que a gente faz. Então, imagina, se eu fosse me preocupar com a minha letra, lá no início, há 2 anos atrás, quando eu estava postando, e não procurasse fazer para melhorar. Então, 1 ano depois, postando, a sua letra vai estar melhor do que no início. O seu jeito de esquematizar vai estar melhor do que no início. A sua forma de combinar as cores, a sua forma de organizar seu feed. Tudo você só vai conseguir melhorar se você começar. Agora, se você ficar pilhado, pensando, mas fulano tem o feed perfeito e eu não consigo fazer o meu, e aí você posta e arquiva, você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Eu já vi muita gente, principalmente no começo do meu Instagram, pessoas que faziam feed, tipo, 6 posts, aí não tá harmônico, aí arquiva todos os posts e recomeça um feed novo. Não é assim que a gente faz no Instagram Pro, tá? Até porque o nosso negócio é produzir informação. A gente quer que as pessoas fiquem com a gente, não é pela estética do nosso conteúdo, mas é por aquilo que nós estamos oferecendo de informação para que depois eles comprem o nosso produto. Então, se desapega de querer essa perfeição para o seu feed, porque isso pode ser bem ruim para você. Cuidado a tomar, não colocar estética acima da qualidade do conteúdo. Então, se você tiver que pesar entre fazer um post bonito e fazer um post útil para o pessoal, decida fazer um post útil de conteúdo que as pessoas consigam estudar com aquilo de certa forma, em vez de fazer um post que seria muito bonitinho. Lari, estou em crescimento, não sei se meu feed está perfeito, só faço os mapas e posto, o pessoal está gostando, tenho medo de mudar o estilo e não dar certo. Ótimo, se você acha que está dando certo, que seu feed, seu perfil está crescendo, que as pessoas estão gostando das suas publicações, você não precisa transformar o seu feed num feed de blogueira, digamos assim, que é a nossa referência, né? Só para ser bonito. Ele tem que ser muito mais funcional nessa perspectiva do Instagram Pro do que bonito. Então, o feed da Lari é bem parecido com o meu, inclusive. Eu também não tenho muita habilidade em fazer combinações de cores, de formas, e eu consegui achar a minha forma de fazer o meu feed harmônico e que funciona para mim, e eu vou dar essas dicas também para vocês fazerem no de vocês, certo? Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no começo, eu não sou especialista em organização, em design, nem nada desse tipo. Eu tenho muita dificuldade em montar combinações aí de elementos, de formas, quando eu vou fazer um post no Canva, quando eu fui montar os posts do meu Instagram, eu não tenho tanta habilidade assim.
Mas eu consegui identificar algumas coisas que eu posso usar para fazer sim com que meu feed fique mais harmônico. Eu também não me preocupo em harmonizar. A live vai ficar salva? Eu vou tentar deixar salva, tá? Então é isso. A preocupação maior tem que ser em produzir um conteúdo relevante. Só que se você conseguir fazer as duas coisas, deixar o feed harmônico e produzir conteúdo relevante, é legal, por causa daqueles motivos que eu disse pra vocês no começo, sabe? Daqueles benefícios de atrair a atenção do pessoal, de deixar a pessoa com a impressão de que você é organizado, de que seu material também é. Gente, eu já segui pessoas por causa do feed harmônico. Tipo, dá uma primeira impressão muito boa na hora que você entra no perfil e vê que aquilo é organizado. Tipo, te dá uma sensação visual boa. E os usuários do Instagram são muito visuais, então é importante sim. Só que no Instagram Pro a gente vai prezar principalmente pelo conteúdo, certo? Deixa eu ver outros cuidados aqui. Não gaste todo o seu tempo nos detalhes. Vocês podem perder muito tempo tentando deixar as coisas perfeitas, tentando achar a luz perfeita, ter os materiais. Só vou tirar foto quando eu tiver aquele monte de marca-texto para colocar do lado. Gente, não perde tempo com os detalhes. O básico bem feito é sempre o que funciona melhor. O básico bem feito é postar com frequência conteúdo de qualidade, útil, relevante para sua audiência, legível. Esse é o básico bem feito. Então, todas as dicas que eu vou dar a partir de agora, para você melhorar o seu feed, para você ter um feed harmônico, não são mais importantes do que isso que eu tô dizendo, do que esses cuidados que você tem que tomar. Outra coisa, colocar regras demais e isso te impedir de postar. Quando a gente define um estilo de feed, normalmente ele tem algumas regras. Só que essas regras, elas não podem te pedir de postar. Tipo, você vai passar vários dias sem postar porque você não está apta a cumprir aquela regra. Como assim? Por exemplo, você decidiu que os seus posts é na sua mesinha de estudos. É com um fundo tal, com as suas canetas lá. E aí você vai viajar de férias. Você não vai postar porque a sua mesa ficou em casa, não deu para você levar na viagem. Então não é assim. Você não tem que impor tantas regras ao ponto de que aquilo te impeça de postar. Então, por exemplo, eu faço um post amarelo e um azul, amarelo e um azul. E aí, de repente, aquele tema naquele dia era amarelo. Aí você vai deixar de postar porque o feed não vai ficar harmônico, entendeu? Preze mais pela funcionalidade do que pela estética. Outro cuidado, tentar fazer sempre igual ao de outra pessoa. Isso pode te deixar muito frustrado. Tem gente que tem maior habilidade em tirar fotografias, em combinar elementos. Tem pessoas aqui no Instagram que os posts são impecáveis. Tipo, a pessoa consegue colocar um caderno, uma caneca, uma caneta e tirar uma foto e fica impecável. E você fica se perguntando, meu Deus, como ficou tão bonito? Quando você vai fazer, às vezes você não consegue fazer da mesma forma. E isso pode te deixar frustrado, mas a gente tem que reconhecer que cada pessoa tem suas habilidades. Eu também, em uma época, tentei tirar foto da minha mesinha de estudos, mas eu vi que não era uma habilidade minha. Eu deixava de postar? Não, eu postava, editava como eu conseguia e postava. Mas depois que eu achei um jeito que pra mim fosse mais prático e ficasse melhor, eu comecei a fazer desse jeito. Eu não precisei me adequar a um padrão de postagem de Instagram que tem marca-texto do lado, que tem canetas caras, alguma coisa desse tipo. Então, para de tentar ficar fazendo igual das outras pessoas e acha a sua identidade, o seu jeito de postar. Eu consegui achar a minha e continuei fazendo ela até hoje. E última coisa que você tem que prestar atenção nesses cuidados a tomar. O feed, ele não segura seguidor. Então, eu disse pra você que tem gente que vai te seguir pela organização do seu feed, e é verdade. Eu já entrei em perfil que eu disse, nossa, que pessoa organizada, que conteúdo bem produzido. E aí, vou seguir. Só que ele não vai segurar os seus seguidores ali se o seu seguidor vê que a sua matéria não é interessante, que o seu post não é útil pra ele, que não tá agregando nada na vida dele. E não vai fazer diferença se ele tá te acompanhando ou não. Então, se você se preocupar mais com a beleza do que com o seu conteúdo, do que com que o seu conteúdo seja resolutivo para o seu público, não vai adiantar também, esse seguidor não vai ficar ali para sempre só por causa da beleza do seu feed. Dito isso, vamos saber agora as dicas para melhorar essa harmonia do feed, tá bom? Bicharafada sensata do Instagram. Que legal! Obrigada! Vamos lá para as dicas para melhorar a harmonia do feed. Primeiro, eu acho legal que você escolha um padrão de cores. Eu
já notei, quando eu comecei a tirar as fotos do meu Instagram, que uma coisa que fazia meu feed ficar muito diferente, uma foto da outra, era eu usar muitas cores, deixar o feed muito colorido. Acabava que quando entrava no perfil, a pessoa tinha a impressão de uma poluição visual muito grande, de ficar uma coisa bagunçada. Então eu comecei a perceber que quando você escolhe um padrão de cores, fica mais fácil para você conseguir organizar os seus posts, para você selecionar o que você vai usar para tirar suas fotos ali. Eu acho que um padrão de cores legal é com 2 cores ou até 4 cores. Se for muito mais que isso, acho que já fica bagunçado. Então, por exemplo, nesse meu perfil aqui, nesse meu perfil pessoal, você pode prestar atenção que eu tenho um padrão de 4 cores, que eu fico intercalando os posts. Então, apesar de ser colorido, mas esse padrão se repete ao longo do feed inteiro. Então, como ele cria um padrão, cria um costume também visual. Então, a pessoa consegue perceber que é harmônico o feed dessa forma. Como é que você vai escolher esse padrão de cores? Baseado nas cores que você gosta, que te identificam, que você consegue se identificar com aquilo. De repente, se você é uma menina muito fofinha, você gosta de rosa, mas quando você é uma menina mais, não sei, outra característica mais explosiva, você gosta de um feed vermelho. Então é legal que você use as cores que combinam com você, que vai ser legal de você vai se identificar, que vai ter a sua cara. Padrão que você diz é nos mapas mentais ou no fundo? Em qualquer lugar. Então, por exemplo, aqui nesse meu Instagram, o padrão é as cores. Então, sempre se repete. Tem 4 cores que eu uso, que é um bege, um rosa, um verde e um azul. Se eu repito sempre essas cores, isso cria um padrão. Se eu posto sempre mapas mentais, isso cria um padrão. Se eu coloco sempre o fundo nas minhas fotos, isso cria um padrão. Então, o padrão é uma repetição. Você vai escolher o que você consegue organizar melhor. Aí, o padrão de cores, como é que você escolhe? Definindo as cores que você gosta, não precisa ser as mesmas cores para sempre. Então, se você olhar no meu Instagram, eu escolho uma cor e fico postando muito tempo daquela cor. Depois que eu vejo que já tem uma boa parte do feed, eu troco por uma cor parecida. Assim, eu vou sempre mudando. Por exemplo, agora tá azul, e aí depois que já tem uma boa parte do feed, eu troco para verde, e aí eu já acho uma cor parecida com verde ou amarelo. E assim eu vou mudando, eu gosto de usar esse estilo. Se você quiser sempre usar a mesma cor, for muito parecido com você, também você pode usar. Uma coisa que eu fiz também para decidir as cores desse perfil aqui, onde eu posto as coisas sobre o Instagram, foi pensar no que é que eu ia postar. Então, eu sabia que como esse era meu perfil pessoal, eu ia postar sempre uma foto minha. De vez em quando eu ia postar uma foto minha para criar mais identidade. Afinal, meu conteúdo aqui é em vídeo, não é como no Instagram que é em texto. Então, o que foi que eu fiz para decidir quais seriam as cores? Eu peguei uma foto minha e aí coloquei no computador, num programa de ver as cores da foto, comecei a ver quais cores que tinha na minha foto. Então, eu via que sempre minhas fotos têm o céu azul, eu tava com roupa verde, que eu gosto muito de usar, a cor da minha boca na foto tava bem rosa e da minha pele tava bem bege. Então, eu elegi essas 4 cores e aí sempre que eu posto uma foto minha, eu combino com o padrão, porque a minha boca vai combinar com rosa, a minha pele vai combinar com amarelo. Então, do mesmo jeito você pode fazer imaginando onde você vai tirar as fotos dos seus posts. Se você vai tirar foto do papel, você olha sua mesinha de estudos. A minha mesa aqui, ela tem um plástico azul. Então, é muito mais fácil que o meu feed fosse azul, porque sempre que sair um pedaço do plástico, ele vai combinar com o meu feed. Do mesmo jeito que a minha outra mesinha é cor de madeira. Então, talvez o bege seria uma das cores que eu vou colocar na harmonia do feed. Ou então, de repente, você tem uma caneca, você tem alguma coisa que sempre vai sair nas suas fotos. E aí você pode usar essa cor desse objeto que você tem, que você vai usar bastante, para compor a sua paleta de cores do seu Instagram. Outra coisa que é muito importante se você vai tirar foto do papel é usar a luz natural. Essa dica, se você já procurou qualquer dica de foto, essa eu acho que é a melhor de todas. Quando a gente tira fotos dos nossos resumos à noite, a qualidade não fica muito boa, a foto fica meio granulada, sei lá. Quando a gente usa a luz do sol, fica muito mais bonita a nossa foto. Os elementos que compõem a foto ali, como as canetas, o caderno que você vai usar, você consegue ter mais proveito daquela foto. Fica mais nítido, mais fácil da pessoa estudar com aquele conteúdo. Então, é importante você usar a luz natural para você tirar as fotos. Luz do dia, né? Quando eu comecei o meu Instagram,
eu fazia os meus resumos à noite, porque durante o dia eu não tinha disponibilidade. Então, eu fazia de madrugada. E eu tava muito afoita para postar muito, porque eu sabia que só postando muito eu ia conseguir os meus primeiros seguidores. Então, às vezes, eu não esperava chegar de dia, eu tirava foto de noite e postava. E eu percebia que isso fazia com que o meu feed não ficasse harmônico, porque a luz oscilava muito, se a luz é amarela, se a luz é branca, você acaba mudando muito a cor do papel. Então, um post meu, o papel parecia que era cinza, no outro parecia que era branco, no outro era amarelo. E o feed ficava muito feio, muito sem qualidade. Então, eu comecei a esperar um pouquinho mais para ficar claro, para poder tirar as minhas fotos. Então, se você estuda à noite, se você faz seus resumos à noite, você pode juntar e deixar para tirar todos numa hora do dia que fique bom para você. É importante você saber que a luz ela vai variar de acordo com o horário. Então, por exemplo, você tem que observar aí onde você mora, aí perto da sua janela, que é onde você vai tirar a sua foto, que horário que fica melhor. Aqui, por exemplo, onde eu moro, 9 horas da manhã é muito claro o sol. Então, o papel ele fica embaçado, ele fica tão branco na foto que ele fica embaçado. Não é uma boa hora para eu tirar a foto. E aí eu testo se eu vou tirar meio-dia, se eu vou tirar 4 horas da tarde. E aí é legal que você pegue esse padrão de horário, porque dependendo da luz, a cor do seu papel ela muda, né? Vai ficando mais clara ou mais escura. Então você estabelece um horário que você vê que é legal para você tirar suas fotos, por exemplo, sempre às 4 da tarde, às 5 da tarde, e aí você fica repetindo para que sempre suas fotos fiquem parecidas uma com a outra. Outra dica legal que as pessoas usam é usar o mesmo filtro e a mesma edição da foto. E isso vale para a foto se for digital mesmo ou se for foto do papel. Quando você usa o mesmo filtro, embora você tenha usado elementos diferentes na sua foto, canetas de cores diferentes, o que quer que seja, mas o filtro ele dá uma padronizada, né? Então, por exemplo, se você usa um filtro que é mais rosadinho, todas as suas fotos vão ficar mais rosadinhas. Ou um filtro que é mais amarelado. E aí você repetir esse filtro pode te ajudar também a deixar o seu feed mais harmônico. Eu vejo que muita gente usa esse tipo de truque. E usar a mesma edição. Como assim? Tem alguns aplicativos, eu não vou saber dizer pra vocês, porque eu não uso aplicativo de edição, porque eu sou muito ruim nisso. Mas tem alguns aplicativos que você consegue salvar a edição que você faz. Como assim salvar a edição? Tipo, mais 5 de contraste, menos 5 de realce. Um padrão, entendeu? Os parâmetros que você mexe são os mesmos para todas as fotos. E aí, na hora de editar a próxima foto, você usa aquele mesmo padrão. Isso faz com que o seu feed também fique mais harmônico, fique mais parecido uma foto com a outra quando você posta. Outro jeito aqui para melhorar a harmonia, que eu acho que é o mais fácil, é usar o mesmo fundo. Esse foi o truque que eu usei para deixar meu feed harmônico, porque eu tentei tirar foto do meu papel, mas não dava muito certo, eu não sabia muito fazer isso. Então, o melhor truque para mim foi usar o mesmo fundo, um fundo de uma cor só, para todas as fotos. E aí, isso é bom porque, independente da luz incidindo no papel, se o papel fica mais claro ou mais escuro, se o fundo tem a mesma cor, cria um padrão, cria uma harmonia no seu feed. Então, se você tira foto do papel, você pode comprar uma cartolina que seja colorida, ou só de uma cor, ou pode ser estampada, por exemplo, de bolinhas, de listras, e essa cartolina, esse papel cartão, ele ser o seu fundo de todas as fotos. Isso é bom porque você pode levar o seu papel para onde você for e tirar a foto do seu resumo lá. Então, por exemplo, quando eu comecei a usar essa técnica, eu levava, na verdade não era um cartolina, era um caderno que eu tinha, que a capa era colorida, verdinha. Eu levava esse caderno para o trabalho e quando eu queria tirar a foto, eu colocava o resumo em cima da capa desse caderno e tirava a foto. Então, as bordas do resumo ficavam com a cor daquela capa do caderno, que era verde. E aí eu sempre tirava foto em cima daquele mesmo caderno e criou um padrão para mim. Foi assim que eu comecei a deixar o meu feed harmônico e até hoje eu uso essa técnica de usar um fundo de uma cor só. Se você faz o seu resumo de forma digital, como é o formato que eu faço hoje em dia, por exemplo, você pode simplesmente tirar o print da tela que você está usando, seja no computador, no iPad, cortar, tirar ali a borda do seu resumo e inserir ele em cima de um fundo colorido. Eu faço isso usando o aplicativo PixArt. É P-I-C-S-A-R-T, PixArt. É só você abrir uma foto quadrada ou então naquele tamanho, eu acho que é 3/4, né, que o Instagram permite. E aí depois adicionar a foto e colocar em cima a foto do seu resumo. Então ela vai ficar em cima
do fundo da cor que for o padrão do seu perfil. Então isso é muito prático, muito rápido, porque você não precisa ficar procurando muitos elementos para colocar ali ao redor da sua foto. Você já sabe a cor do seu fundo, coloca o mapa, o resumo em cima, salva e posta. Sempre vai ficar harmônico, porque sempre o fundo vai ter a mesma cor. Para mim esse é o jeito mais fácil que eu tive de criar a harmonia do feed, já que eu não tenho tanta habilidade de combinar objetos e elementos para tirar foto. Outra dica, observar feeds que você admira e identificar os elementos presentes. Então, você não precisa copiar o feed de outra pessoa, mas você pode observar o feed de alguém que você... Nossa, essa menina é tão organizada, ela tem um instinto tão legal para fazer esse tipo de foto. Vou observar o que é que ela usa. E aí você tentar ver, tipo, o fundo é mais claro ou é mais escuro? Quais são os objetos que ela costuma usar? Como é que ela costuma dispor as folhas. Então você vai entendendo a lógica que tem por trás da construção daquela imagem. Eu, por exemplo, eu não sabia fazer a thumb dos meus vídeos do YouTube, aquela capinha dos vídeos. Se vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver que as primeiras capas eram péssimas. E aí, como foi que eu fui melhorando? Eu comecei a observar as que eu gostava. Entrei no canal de um rapaz que eu gostava muito das thumbs dele, eu achava muito chamativas. E eu comecei a ver, o fundo é escuro, ele sempre faz com fundo preto, ele coloca uma foto dele com a imagem vazada, ele coloca o título bem grande, com a letra branca ou amarela, ele coloca uma caixa ao redor do título. Então eu fui percebendo os padrões e fui trabalhando com isso e hoje eu já consigo montar as minhas thumbs de um jeito melhor. Então você não precisa copiar a pessoa, mas você pode entender a lógica que ela usou para construir aquela imagem. Isso também vai ser legal. Deixa eu dar também algumas dicas para vocês de edição dos posts de conteúdo. Post de conteúdo que eu digo é o mapa mesmo, o resumo, porque você pode intercalar os seus posts com outras coisas, por exemplo, com a frase motivacional, com a foto do seu cantinho de estudos, com a foto sua, mas essas dicas aqui são para os posts de conteúdo, certo? Eu acho interessante você deixar a imagem mais próximo possível, que a pessoa consiga ler melhor, que a letra fique mais legível. Eu já percebi que muita gente tira a foto muito de longe e acaba que a letra fica muito pequena e aí perde a função daquele mapa. As pessoas acabam pensando que é mais importante a pessoa achar aquela foto bonita, tipo o mapa ali, uma plantinha do lado, uns marca-textos do outro, do que realmente funcional, do que realmente dá para a pessoa ler e usar aquele mapa para estudar. Então, tenta não tirar a foto muito de longe, tenta englobar o máximo de informações que você conseguir. Se você quer usar uma capa mais bonitinha com a foto de perto, coloca a capa do seu post assim, mas faz o post em carrossel e quando a pessoa passar para o lado, ela possa ver o resumo de forma completa, que ela possa utilizar para estudar, certo? Então, não tira a foto muito de longe, não usa papéis que sejam muito grandes, porque enquanto maior o papel for, mais letrinhas você vai fazer e mais de longe a sua foto vai ficar difícil da pessoa ler. Então, deixa a imagem mais próxima. Outra coisa, você pode melhorar a nitidez na hora de você editar a sua foto. Porque às vezes, quando a gente vai tirar foto de papel branco e letra, fica um pouquinho manchado, às vezes não fica tão nítido. E nos aplicativos normalmente tem essa função. Até aqui no Instagram mesmo tem, na hora da gente editar o post, de aumentar a nitidez. Eu costumava fazer isso quando eu tirava foto do papel. Outra coisa que é legal melhorar o realce da foto. Quando a gente melhora o realce, a gente deixa a foto mais clara. Mas não fica com muito brilho. Quando aumenta o brilho, a foto fica muito, às vezes fica embaçada, muito brilhosa. O realce não, ele deixa a foto mais clara, mas ele não aumenta muito o brilho. É uma sensação visual mais agradável. Outra coisa que dá para melhorar é o contraste. Quando você melhora o contraste lá do papel, o papel fica mais branco e a letra fica mais escura. Então, isso dá um conforto melhor também para a pessoa visualizar. Lembrem sempre de tentar deixar o conteúdo mais legível possível, do jeito que a pessoa não consiga ignorar aquele seu texto porque ele está pequeno, porque ele está embaçado. Então, melhorar o contraste também é legal. Natami, fazer capa para o post chama mais atenção? Então, eu até falei sobre isso ontem, alguém fez essa pergunta. Eu não costumo fazer capa para os meus posts, porque meus posts são de mapas visuais, então, tipo, tem desenhos, eu gosto de deixar menos informações possíveis, informações mais objetivas ali, tem cores, então isso já chama atenção em si. Mas dependendo da matéria que você aborda, se o seu conteúdo é prioritariamente muito textual, talvez fazer uma capa para o post que seja mais visual, que tenha mais elementos
de destaque seja melhor. Você tem que testar e aí faz aquele post de arrastar para o lado se você achar que dá certo. E outra coisa que você pode fazer também para editar o post é diminuir as sombras. Às vezes a gente tira foto, principalmente se a gente não tem muita habilidade, fica com muita sombra em muitas áreas. Então, quando você diminui as sombras, você deixa a foto um pouco mais clara e fica uma sensação visual melhor. Esses são os parâmetros que eu costumava mexer quando eu postava foto assim do meu mapa no papel. Outra ferramenta que você pode utilizar para te ajudar aí na harmonia do feed são aplicativos para prever o feed. Se vocês não sabiam que isso existe, isso é muito bom, porque você consegue, antes de você postar, prever como é que o seu feed vai ficar quando você postar aquela imagem. Então, vai diminuir o trabalho de você postar e você achar aquela foto muito contrária ao seu feed, muito feia, e arquivar ou apagar a foto para postar de novo. Antes de você postar, se você tiver dúvida sobre a harmonia do seu feed, se ainda não pegou o jeito, você pode prever como é que seu feed vai ficar utilizando um aplicativo. Como é que funciona? Você vai baixar o seu aplicativo, instalar, ele vai pedir para você logar no seu Instagram, provavelmente, ele vai carregar os seus posts que já tem no seu feed, e aí você pode adicionar uma nova foto e ver como é que ela vai ficar, como é que ficaria se você postasse aquela foto. E aí você vai ver, se ficou legal, você posta, se não ficou, você pode corrigir, de repente um pouquinho a luz, um pouquinho o filtro, alguma coisa assim. Algumas dicas de aplicativo aqui. O Num, que eu vi que esse era muito recomendado lá no YouTube, é UNUM, o Num. Você pode, parece que nesse aplicativo, eu nunca usei ele, mas pelo que eu vi nos vídeos, você pode mudar até a disposição, tipo, colocar um pra lá e outro pra cá e ver onde fica melhor cada post. O Garny, eu tenho esse no meu celular, Garny. Eu tenho esse no meu celular e eu uso também, às vezes, nesse perfil aqui, quando eu quero ver se uma foto minha vai ficar muito diferente do meu feed. Aí eu adiciono a foto e observo. E tem o Preview também, Previw, que é em inglês. Esses aplicativos são os que eu já vi, mas existem muitos outros que você pode baixar e ver o seu feed aí antes de você postar a foto. É uma grande ajuda. Pra gente ir finalizando, eu vou contar pra vocês quais são os erros comuns que eu vejo que as pessoas fazem ao tentar harmonizar o feed e aí não vai dar muito certo, e algumas dúvidas que as pessoas costumam ter quando pensam nessa coisa de feed, de harmonia. Um erro comum, não escolher um padrão de cores e de formatos dos posts. Então a pessoa começa, posta uma coisa amarela, um vermelho, um laranja, um verde. Quando você vê, o seu feed já tá todo papagaiado, ninguém entende mais nada, tá muito desorganizado. Então, a sensação visual que a pessoa tem quando entra no seu perfil não é tão boa quanto poderia ser. Então, é legal você escolher o padrão de cores. O formato dos posts também. Então, tipo, eu posto um dia um mapa, num dia um resumo, num dia uma questão, no outro dia eu posto uma frase. Tipo, você coloca tanto post diferente, também não cria um padrão. Lembra que a harmonia é repetição, é padrão. Então, fica mais confortável quando você usa algo que fica mais familiar para sua audiência. Outro erro comum que eu vejo é usar muitos layouts prontos diferentes, e principalmente do Canva. Sabe o site canva.com? O pessoal pega aqueles layouts já prontos e usam muitos deles porque são lindos, realmente são. Só que quando você combina um monte de layout, fica muito feio no feed. Então já entrei em vários Studigrams que cada post é um layout diferente do Canva. E às vezes, mesmo usando a mesmo padrão de cores, não fica legal, as fontes são diferentes. Outra coisa que você tem que ter cuidado, se você usa fonte de computador, não use em cada post uma fonte. Também estabelece o seu padrão para que fique visualmente mais confortável para a pessoa. Fiz o Studies, uso o app Lightroom. Eu montei uma edição que achei interessante e consigo copiá-la e colá-la em todos os outros posts. É ótimo. Isso é sensacional. É como eu tinha falado para vocês que eu ouvi falar essa coisa de que dá para salvar um padrão de edição. Então é isso que muitas influencers fazem nas suas fotos. Quando você entra no feed de uma blogueira, então a foto dela na praia, no restaurante, em casa, é tudo o mesmo padrão de cor, porque as pessoas usam o mesmo padrão de edição e você pode usar isso também. Assim, quando você colocar uma foto do seu resumo, do seu cantinho de estudos, sua, se você usa a mesma edição, vai ficar mais harmônica. Essa dica foi muito boa. Outro erro comum, querer colocar todos os materiais de uma vez na sua foto. Gente, a foto do resumo, do post lá para o Studigram Pro não é um desfile de material de estudo. A pessoa não quer saber se você tem muito dinheiro para comprar a coleção da Stabilo, ela não quer saber isso, ela quer saber se o seu conteúdo é resolutivo para ela. Então, para de querer colocar todos os seus materiais de uma vez em cima da mesa.
na hora de tirar a foto e vai perder a atenção total do seu mapa. Preza pela simplicidade, pega e coloca menos elementos. Então, quando eu consegui tirar umas fotozinhas mais legais pro meu feed, que eu tirava foto, foi quando eu coloquei poucos elementos. Tipo, eu pegava 4 lápis de cor e colocava e ficava bonitinho. Eu pegava 2 marca-texto que eu tenho e colocava e ficava bonitinho. Então, você não precisa expor todos os seus materiais de uma vez. Mapa de concurseira, acabei de descobrir que meu feed é ruim. Acho que não, acho que eu já entrei no seu feed e não achei ele ruim, não. Só que a gente sempre pode melhorar, né? O meu, inclusive, eu tô falando essas coisas pra vocês, mas o meu é um feed, assim, super padrãozão, que não tem nem foto de cantinho de estudo, porque eu nem tenho um cantinho de estudo tão decente assim. Então, não é um feed maravilhoso, mas a gente pode melhorar deixando ele mais harmônico. Deixa eu ver, outro erro comum é você apostar na sua intuição de que as fotos estão parecidas. Tipo, você coloca na sua cabeça que você sabe como é o seu padrão de luz, de cor. E aí você tira a foto e você acha que tá arrasando. Tipo, essa foto vai ficar bem parecida com a foto que eu postei ontem. Quando você aposta, não tem nada a ver. Porque a gente não consegue memorizar essas coisas. A gente não consegue saber o quanto branco o papel tá, o quanto amarela a foto tá. Então é melhor que você olhe no aplicativo, se você tiver disponibilidade para isso, se vai combinar ou não, do que se você postar e depois tem gente que se arrepende e vai apagando. Você deve ficar analisando os feeds por aí, mesmo sem querer. A gente sempre que entra, analisa, né? Eu sempre que entro, eu dou uma olhada assim no feed do pessoal. Tem uns que eu já apaixono só de ver o feed, todo lilazinho, todo branco, não sei o que, eu acho muito legal. Eu costumo também olhar a mescla dos conteúdos, tipo, no feed da Diário de Enfermagem, eu vejo que tem uma mescla muito legal dos conteúdos também. Às vezes são posts que são de mapas, às vezes são posts que são de dicas de estudos. Então, quando você vê essa mudança, mudança no formato dos posts, mas mantendo uma repetição, é legal também. Se usar layout pronto do Canva, fica muito bagunçado o feed. Como isso pode ser revertido? Na verdade, o problema não é usar o layout pronto do Canva, é você querer usar todos os layouts. Então, pega 2 layouts do Canva que você gosta, ou 3, e aí você fica usando eles. Quando você tem repetição, você gera o padrão gera harmonia. O ruim é você querer usar cada dia um layout diferente. A menina tá dizendo que dela tá colorido demais. No começo o meu também era, tipo, eu quis botar. Na verdade, eu peguei uma cor, elegi uma cor que era lilás, e aí eu comprei todos os papéis lilás. Aí tinha um papel lilás que era de borboleta, um que era de bolinha, um que era de listra. E aí eu colocava esses papéis atrás do meu resumo e tirava a foto e achava que estava arrasando. Se vocês baixarem um pouquinho meu feed, vocês vão conseguir. Mas estava ficando muito cheio de informação. Inclusive, uma pessoa que me ajudou, outra menina que tem um estúdio grande, que ela é ótima nesse negócio de design, e ela me falou isso. Ela falou, Liz, tá legal, mas eu acho que se você usar só uma estampa, ia ficar melhor do que usar 3 ou 4. Então, a gente vai descobrindo que a gente pode melhorar e conquistando mais o nosso público através dessas nossas pequenas melhoras. A Studies da Lu eu faço no computador e eu gosto de variar as fontes. Então, eu acho bom você pegar o mesmo princípio das cores, de usar 2 ou 4 cores, usar umas 2 ou 3 fontes. Se você olhar nesse meu perfil aqui, eu variava muitas fontes no começo. E aí eu comecei a ver que não estava ficando muito legal. Então eu peguei um padrão de fonte que eu consigo usar tanto no celular quanto no Canva, no computador. E aí adotei esse padrão, mesmo que isso não seja a fonte mais bonita. Mas quando você olha todos os posts, é a fonte que deixa mais harmônico. Natami acaba chamando mais atenção do que o próprio conteúdo. Sim, alguns feeds que se preocupam muito com a estética realmente acaba chamando mais atenção e quando você vai ver o conteúdo, às vezes não tem tanto conteúdo assim. Gente, tudo é questão de balancear. O remédio e o veneno, as pessoas dizem que a diferença é a dose, né? Então tudo é questão de balancear. Como eu disse pra vocês, não fiquem paranoicos e parem de postar por causa da estética, tá? São dicas para vocês melhorarem ainda mais, para vocês conquistarem ainda mais seu público. Mas se for algo que vai te fazer perder tempo, que vai te paralisar de postar, você ignora e continua produzindo. Melhor é a produção de conteúdo, o básico que funciona. Deixa eu ver o que mais. Erros comuns.
último erro comum, usar uma edição que não favorece o seu conteúdo. Então, não pensa que você vai pegar, tipo, um padrão de edição de um aplicativo que tem uns tons quentes ou que tem um contraste tal, e aí a sua foto fica linda, o caderno, as canetas, tudo, mas a letra fica fininha, fica embaçada. Então, não faz edições que a foto fique linda e que a letra fique ruim, que não dê pra pessoa usar. O conteúdo é prioridade, eu já falei pra vocês. E pra gente finalizar, algumas dúvidas, algumas perguntas aqui sobre esse assunto. Primeiro, precisa ter muitos materiais para conseguir tirar fotos bonitas para o StudiGram? Não. Como eu falei para você, no StudiGram Pro o conteúdo ele vem em primeiro lugar do que a beleza da foto. Não é preciso que você tenha muitas canecas com frases, nem muitas canetas, nem coleções aí para você tirar foto bonita, não. Observa. Se você tem uma dificuldade em tirar fotografia, vê umas dicas de fotografia no YouTube, observa pessoas que você gosta, vê posts que sejam simples, mas que sejam funcionais e manda brasa. Posso mudar o padrão se for necessário? Sim, pode mudar o padrão de cores, pode mudar o padrão de posts, como você se sente melhor. Se eu posto uma foto e ela não harmonizou com o feed, o que eu faço? Depende, se você tem muito toque, provavelmente você vai apagar a foto ou você vai arquivar. Se você não tem problema com isso, deixa lá e no próximo você tenta fazer melhor. Não tem uma coisa certa ou errada. Vale a pena comprar um aplicativo ou um filtro para melhorar a edição das fotos? Vale a pena sim, se você achar que vai, tipo, gastar menos tempo para você de edição, tipo, às vezes as pessoas chamam de preset, né? Quando é uma configuração de edição já pronta, às vezes é um preset, então você só vai colocar a foto, aplicar aquela configuração e postar. Então, se você achar que é algo que vai adiantar, que é uma função que você não vê nos aplicativos gratuitos, vale a pena sim comprar o filtro, comprar o aplicativo. Você tem que ter noção de que o seu StudiGram é o seu negócio digital. Não faz mal investir nele. Tudo que você puder fazer para adiantar aí os seus processos, você pode fazer. Teria como fazer um resumo escrito da live para o grupo no Telegram? Eu não vou ter como fazer porque tá sendo uma live por dia e eu não consigo fazer porque são 20. Aí eu tenho que fazer o script de cada live e tal, dá muito trabalho. E tenho que editar também. Mas o que eu posso fazer, eu tenho um slide aqui que tá todo anotadinho essas dicas. E aí eu vou pegar esse slide, vou juntar ele com essa live e depois eu vou postar ele no YouTube. Quando eu postar no YouTube, aí eu mando o vídeo pro grupo do Telegram. Aí vai aparecer a minha imagem aqui do lado e o slide todos para vocês anotarem, certo? E também vai ficar salvo aqui. Ah, não, mas aqui não tem as anotações. Mas vou tentar deixar salvo por 24 horas, se vocês quiserem anotar o que eu tô falando. Meu toque quanto a isso me deixa maluca às vezes. Você já me falou sobre esse assunto. Também tenho toque. Gente, mas controlem-se. Não deixe de produzir por causa da beleza. Eu já disse pra vocês. Antes feito do que perfeito. É o nosso lema. Deixa eu ver. Últimas 4 perguntas daqui. Entre o conteúdo que o meu público precisa e a harmonia do feed, qual devo escolher? Precisa responder? Você deve escolher o conteúdo que o seu público precisa. Como assim escolher? Porque, por exemplo, às vezes você quer postar um conteúdo de questões, que a sua galera gosta muito, que prepara eles para a prova. Só que o post de questões pode ser que não fique tão bonito no feed. E aí, colocar ou não colocar? Colocar. A gente vai prezar por aqueles posts que tem interação, que vai ajudar o pessoal e tal. Posso postar fotos aleatórias ou de respiro só para melhorar o feed? Respiro são aquelas fotos que tem poucos elementos. Normalmente você entra no feed de uma influencer e aí tem uma foto só do mar, só da praia, só de uma flor. É uma foto que meio para dar uma respirada de tantas selfies. Então você pode colocar só para melhorar o feed. Eu não indicaria que você colocasse só para melhorar o feed, mas se você quer colocar uma foto assim, usa a legenda para trazer alguma mensagem para o seu público. Então você pode ver aqui nesse perfil que eu tenho várias fotos minhas, tipo selfie, mas eu uso a legenda para contar uma reflexão que eu tive, uma motivação. Então, do mesmo jeito, você quer tirar uma foto do seu cantinho de estudos, que você tá achando que tá legal, tá bonito, usa aquela foto para falar alguma coisa sobre você, sobre dar uma dica de estudos pro pessoal lá na legenda do post. Postar fotos minhas interfere na harmonia do feed? Não, se o seu perfil ele passa bastante coisa sobre você, tipo, você é a cara da sua persona. Tipo, a sua persona são concurseiros, você é concurseira. Você gosta de aparecer para o seu público e de alguma forma você consegue passar uma mensagem para eles com uma foto sua, você pode postar a foto sua também.
Para que o feed seja harmônico, todos os posts devem ser no mesmo formato, exemplo, mapas mentais. Não precisa ser todos os posts no mesmo formato. Você pode mesclar, mas é legal que tenha um padrão. Por exemplo, meus posts são de mapas, de mensagem motivacional e de questões. Então, esse padrão, quando se repete, acaba criando um feed harmônico também. Posso, de vez em quando, fazer uma coisa diferente? Postar uma foto do meu material de estudos, postar uma foto do produto que eu quero vender? Pode. Também não fiquem nessa paranoia e não se limitem tanto, certo? Então é isso, essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito da interação de vocês desde ontem. Essa foi a nossa segunda live dessa maratona. Eu espero você nos outros dias para a gente falar aqui sobre mais assuntos. Eu vou colocar também lá no grupo do Telegram, eu já coloquei uma listinha, mas lá eu continuo lembrando para vocês quais são os temas das nossas lives da semana. Deixa eu ver se eu anotei aqui para já passar para vocês. Qual vai ser a de amanhã que eu não tô lembrada. A de amanhã é descomplicando a produção de conteúdo, porque na última caixinha umas pessoas disseram: me ajuda a produzir conteúdo, tô travada nisso, então vou dar um jeito de descomplicar isso para vocês. Maravilhosa, você está sendo maravilhosa, muito obrigada, gente. Para mim isso é um desafio realmente fazer essas lives, porque eu já contei para vocês secretamente lá no grupo do Telegram que eu não me sinto muito confortável fazendo lives. Aqui é muito quente, às vezes meus gatos brigam, mas eu tô tentando fazer o melhor para que eu possa melhorar produzindo mais conteúdo e que você possa melhorar aplicando essas dicas no seu Instagram e a gente fazer muita diferença na vida das pessoas, certo? Então espero que vocês estejam comigo durante essa maratona. E ontem muita gente mandou pergunta também no meu direct sobre dúvida que ficou da live. Sintam-se à vontade também para fazer as suas perguntas. Vou tentar deixar a live salva aqui e um beijo para vocês. Obrigada pela companhia. Você não demonstra esse desconforto, parabéns, mas... meu joelho aqui tá suando, meu bigode tá suando. Tá bem difícil de fazer, minha voz tá meio rouca. Então eu tento fazer o melhor que eu posso, mas é realmente desconfortável. Super produtivo, parabéns. Muito obrigada, gente. Tamo junto, viu? Eu ajudando vocês aí, vocês me ajudando aqui com as suas sugestões de conteúdo. Beijo. Beijo, Physio Studies.